Olá, meus irmãos de fé. Nesse terceiro bloco, vamos dar continuidade. Nós vamos agora falar sobre a tronqueira do terreiro, que é praticamente um outro fundamento básico estrutural que a gente encontra na nossa religião de Umbanda. A tronqueira. O que é a tronqueira? Nossa, tem gente que fala assim, é a morada de Exu. É simples. A tronqueira é a firmeza dos Exus. É simples assim. Dá para ir um pouco mais além? Dá. Eu preciso entender que a estrutura física do terreiro, aquilo que é montado para acolher as pessoas, ela precisa de uma preparação. E essa preparação, como no vídeo anterior, no bloco anterior, nós falamos sobre o altar, que é a ligação que nós temos com o divino, com Deus, através do altar, que é o portal de chegada das entidades. A tronqueira, ela trabalha o lado esquerdo do terreiro. Ela trabalha como se fosse a proteção do terreiro. Ela é o ponto de força ou o portal que absorve todas as cargas negativas, todas as demandas, tudo aquilo que as pessoas chegam no terreiro com aquele peso nas costas, aquela energia densa, né, não tão confortável. Então, a tronqueira tem como objetividade recolher essas energias para que os trabalhos possam fluir bem. Por mais que aquela pessoa que esteja chegando num terreiro mereça aquilo, a tronqueira, para proteger outras pessoas, assim como o trabalho, absorve isso durante os trabalhos. E se ela, ao sair do terreiro, ao terminar toda a sessão, e ela sair do terreiro com outra cabeça, aquilo foi recolhido e já foi dispensado pela tronqueira. Mas, se ela não consegue entender o motivo dela estar ali, e ela praticamente continua a sair com os mesmos pensamentos ou pior, aquilo retorna para ela como se fosse assim, toma, isso aqui é seu, lhe pertence, lhe merece, continue com ela. As cargas negativas continuam com a pessoa. Então a tronqueira, ela tem como filtrar, ela tem que começar esse trabalho de filtro, né? Para proteger a casa, os consulentes, os médiuns, e também tem o objetivo de encaminhar espíritos perdidos, espíritos obsessores, espíritos que precisam de ajuda para locais devidos, como hospitais espirituais, como colônias, como umbral e até mesmo prisões espirituais. Ali se concentra a energia e o ponto de força e poder da esquerda, que é Exu, Pombogira e os Exus e Pombogiras mirins. Toda a linha da esquerda que trabalha para o terreiro está concentrada no poder da tronqueira. Então a tronqueira, ela também, como altar, mesmo patamar, só que por outro lado. Enquanto o altar nos concede essa energia positiva, a tronqueira absorve para que possamos então manter o equilíbrio. Enquanto os pretos velhos e os caboclos trabalham diante ao altar, a esquerda continua a trabalhar, mesmo tendo um preto velho ali, continua a trabalhar para proteger e sustentar a casa. Sustentar no sentido de dar condições para que essas entidades possam trabalhar com toda segurança. Portanto, eu posso ter uma tronqueira em casa? Não vejo necessidade, até mesmo porque a sua casa, o seu lar, não é uma estrutura física religiosa para acolher pessoas que você não conhece. Você tem a sua casa, você tem a sua família, você pode ter sim uma firmeza da esquerda para proteger você e seus familiares das energias negativas que possam adentrar para dentro da sua casa. É bem diferente de uma tronqueira. Da tronqueira nós vamos ter assentamento, a firmeza dos Exus da casa, das pombogiras, né? Tudo é feito conforme o dirigente ou a dirigente resolve e quer fazer. Tá? É tudo por orientação do próprio plano espiritual. Não é uma coisa padrão. Não adianta você falar assim, eu vou comprar aquelas casinhas e vou colocar lá no meu terreiro uma vela
e uma imagem e pronto, já está feita a tronqueira. De repente pode até dar certo, porém ela é um pouco mais complexa. Para fazer uma tronqueira, para ter uma tronqueira dentro de um terreiro, é necessário ter uma vida dentro da Umbanda, é necessário ter um conhecimento muito grande sobre a esquerda e o objetivo desse trabalho. Não basta só simplesmente acender uma vela, colocar um marafo lá e pronto. Tá? A tronqueira é algo muito poderoso. Então você não precisa ter uma coisa tão complexa, mas o simples que você faz precisa ter pelo menos o conhecimento. Basta acender uma vela e um marafo ali, resolve? Sim, pode resolver, mas se você tiver o conhecimento do objetivo da tronqueira, o simples resolve. Nem muito e nem pouco. Às vezes, o pouco sem conhecimento não tem efeito, e o muito sem conhecimento também não vai ter efeito. O conhecimento sobre a esquerda é saber o objetivo da tronqueira. Não é para ir lá incorporar, não é para ir lá e ficar, vou incorporar Exu, vou incorporar a Pombogira, não. É um local sagrado, é um local, um espaço do terreiro, ou um local que é feito para proteger os trabalhos. E de que forma é feita a tronqueira? Onde que está a tronqueira no terreiro? Bom, em muitas casas a tronqueira está do lado esquerdo de quem entra, do lado de fora. Esse é o normal, não é a regra. Porém, dependendo da estrutura física, como a gente começou a falar lá atrás, né, nos primeiros vídeos, dependendo da estrutura física, a tronqueira pode estar do lado de dentro de quem entra, do lado de dentro do terreiro, à esquerda de quem entra, ou à direita, tanto faz, mas que a esquerda é o lado que a gente repele as energias, então a esquerda está trabalhando ali. Se puder ter, ótimo, se não, não é uma regra também, não vejo como uma regra ter a tronqueira formada. Tem gente que coloca a tronqueira até no altar, embaixo, não tem problema. Mas isso vai depender muito de cada casa. Cada terreiro tem a sua forma, como eu falei no vídeo de introdução. Cada terreiro tem a sua forma de colocar esses fundamentos dentro da estrutura física sem afetar o fundamento básico, a base. Tá? Então, a tronqueira tem que ter, mas aonde é colocada, aí vai muito do dirigente. E muitas vezes as pessoas chegam no terreiro e não vê a tronqueira. Falam, não vi tronqueira, mas tem. Tá? Com certeza tem, porque uma estrutura que foi criada para lhe acolher espiritualmente, os seus sentimentos, as suas emoções, sabe que está lidando com espíritos de luz e ao mesmo tempo sabe que está lidando também com espíritos trevosos, é necessário também que tenha essa proteção. Tá? É a mesma coisa você ir para a rua sem saber que você tem a proteção da polícia, tá? Que está ali para lhe proteger. Então, a tronqueira tem essa finalidade de proteção, de para-raio, tá? E o que se coloca ali é muito individual de cada terreiro. Pode-se colocar vela vermelha, vela preta, vela branca, marafo, champanhe, imagens, ferros, podem colocar o que o dirigente achar conforme a orientação da esquerda do terreiro. Tá bom? Eu já vi tronqueira formada só com simples coisas e já vi tronqueira muito mais complexas, mas ali o que importa é o que o dirigente sabe, é claro, e os médios sabem para que finalidade tem aquilo. Sempre é importante, ao entrar, já que você sabe onde está a tronqueira, ao chegar no terreiro, louvar Exu, pedir proteção e ali na tronqueira fazer a louvação para Exu e descarregar ali na tronqueira antes de se posicionar no terreiro. Tá? Essa tronqueira ela vai servir como a primeira limpeza que o médium tem, que ele vem da rua, ele vem absorvendo essas cargas e aí descarrega ali na tronqueira, tá? Antes de entrar para o terreiro, descarregou e aí sim, pede aí, faz os seus rituais ali, a sua forma de louvar Exu, a Pombogira, pede para eliminar todas as suas cargas negativas, para que essas cargas não venham atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos. Essa é a função da tronqueira. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o Cruzeiro das Almas, tá? Eu espero ver vocês no nosso próximo bloco. Até lá!